Nós vamos falar agora sobre regressão e vidas passadas. Você sugeriu o tema e a nossa produção atendeu. Para abordar o assunto, nós recebemos agora no De Bem com a Vida o mestre Jorge Aguer. Como vai o senhor? E nos fala de onde? Estou falando de Caxias do Sul. Bom dia a todos e aos ouvintes também. E aqui é um dia bonito, agradável, não? O professor Jorge é especialista na cultura egípcia, terapias alternativas, ciências esotéricas, tarô, cabala e é também escritor. E dentro de todo esse conhecimento, professor Jorge, eu peço que o senhor explique rapidamente o que vem a ser regressão. Bom, digamos que a regressão como se entende de duas maneiras diferentes. Uma delas, dentro da psicologia, as pessoas entendem que regredir em um plano psicológico seria chegar ao ponto de perceber o estado intrauterino na forma consciente. Y en un plano místico estaríamos hablando de regresión a otras vidas, a otras existencias, ¿tá? Que es algo que encontramos en muchas culturas antiguas, principalmente en aquella que yo estudo há más de 50 años, que es la antigua cultura egipcia. Y de ahí vemos, digamos así, el espiritismo dando una continuidad a aquellas creencias con algunas interpretaciones dentro de, digamos, de um conceito pseudo-religioso, um pouco diferenciado do que a cultura egípcia tinha. Os dois elementos são extremamente importantes, né? É decir, se falamos da regressão em termos psicológicos, quando se faz um psicoanálise, procura é tu regredir no tempo na tentativa de encontrar talvez o foco de um conflito neurótico. Tá? E quando falamos da regressão a outras vidas, é como se falássemos de um psicoanálise da alma, tá? Na procura de encontrar nessas outras existências fatores conflitivos que nós podemos estar heredando através do tempo. Mas as duas chegam a um ponto em comum, no qual nos mostram que existe consciência en un estado intrauterino y en la posibilidad de vivenciar, digamos, replicar o revivenciar otras existencias. Entonces, las dudas nos llevan a un concepto en el cual a conciencia o a mente persiste a través del tiempo y no existe, digamos, un punto final de su existencia. Es decir, lo que existe es un corte, algunos llaman morche, mas digamos que el bebé, en cuanto se está gestando na mãe, llega un momento que él morre, cuando él nace, ¿tá? Es decir, él morre dentro de un estado intrauterino y nace en este mundo. Es interesante que en regresiones psicológicas nós podemos ver que el momento de mayor trauma que se tem es justamente cuando se corta el cordón umbilical. En ese momento, estamos falando de una regresión psicológica, a criança cai neste mundo com seu primer medo. Será que vou ter comida? Será que vou ser cuidado, atendido? Vou poder sobreviver? Aí nasce o medo. Professor Jorge, quando o senhor indicaria ou recomendaria a regressão para os seus pacientes? Especificamente, eu não trabalho mais com regressão. Tá? É decir, mas vou dar dicas a esse respeito. Eu trabalhei durante quase 20 anos com isso. Mas na medida que fui trabalhando, fui descobrindo que nossas vidas estão extremamente influenciadas por nossas vidas anteriores. E nesse processo fui percebendo que, em realidade, todo ser humano, através de suas existências, ele vai criando seu próprio destino. Então, o que em psicologia se pode chamar de neuroses, conflitos neuróticos, psicoses, muitas vezes são as nuances
de nossas próprias facetas, de nosso ser, de nossa identidade. Lo mesmo que a depressão, eu não acredito que a depressão seja só um problema neuroquímico. Eu acho que existe uma série de enfermedades ou de conceitos de saúde mental que foram evoluindo dentro da sociedade de uma maneira que servisse para que a sociedade sobreviviese. Então, a sociedade não aceita uma pessoa que não trabalha, que não produz. Então, a depressão se transformou numa ameaça para a sociedade. E o mesmo diria em uma série de neuroses e psicoses. São facetas de uma personalidade, de um ser, que uno tem que entender quanto isso é patológico e quanto isso é normal. Então, a regressão, tanto psicológica como espiritual, chamemos assim, é importante para que a pessoa se autoavalie nesse critério. Até que ponto eu estou extrapolando os limites de minha própria evolução, de meu próprio crescimento espiritual. E diria que quando vemos temores exacerbados, fobias, aí nós encontramos elementos patológicos que poderiam ser estudados através do fenômeno da regressão. Não acredito que a regressão seja um método terapêutico perfeito. É um método de autoconhecimento que nos permite aprofundar mais, digamos, a percepção de nossa realidade dentro desta existência. Professor Jorge, o que nós poderíamos aproveitar nos dias de hoje, num mundo pós-pandêmico, em guerra, sobre essa milenar cultura egípcia? Bom, eu te diria assim, a crise do ser humano é algo que vem se repetindo há milênios, não? É decir, sem dúvida que se uno regrediesse no tempo, eu já fiz várias regressões, então já passei por períodos de paz e guerra, a guerra e a paz. Tá? Guerras existem constantemente em toda a história da humanidade. Pessoas que têm necessidade de conquistar, de dominar, faz parte de um instinto básico que seria o instinto de poder, que para mim é muito mais importante que o instinto sexual, e é o que motiva a humanidade. Então, respondendo à tua pergunta, o que seria importante num processo de regressão para poder avaliar, digamos, esses limites que podemos chamar patológicos desse instinto de poder? A ideia de que a morte não existe e que a alma e a consciência têm uma continuidade e uma eternidade, nos leva a perder aquele medo original que eu te falei no início. Se a criança tem medo de que não vai comer mais, bom, tá? Em teoria, até o próprio Einstein disse que o problema da guerra seria um prato de feijão, não? É decir, que é um problema de comida, de economia. Economia e poder. Quando vocês deixam de ter medo, a guerra não tem mais sentido. A perda do medo, a perda dos conflitos neuróticos mais essenciais que o ser humano tem, leva o homem a um estágio de consciência diferenciado, no qual toda a energia que se gasta para reprimir esses medos, não la pode colocar ou invertir essa energia psíquica, digamos, em criar fontes de alimentação, fontes de energia, em criar fórmulas para uma vida e uma sociedade e uma humanidade melhor. Então, diria que o que produz as grandes violências é nossa própria ignorância sobre nós mesmos. E a regressão é um elemento de evolução, digamos assim. Perfeito. O senhor vai fazer uma excursão agora nos próximos dias para o Egito. Na volta, o senhor está convocado a voltar ao De Bem com a Vida e compartilhar essa sua experiência conosco. Pode ser, mestre Jorge Aguiar? Muito bem, com muito prazer vamos fazer isso.